Olá, senhores, muito boa tarde, né? Deve estar estranhando, né, essa diferença de horário. Geralmente a gente começa pela parte da noite, né? E eu tomei um pouco da liberdade de começar um pouquinho mais cedo, deixar essa aula gravada para que vocês tenham esse acesso posteriormente, né? Em razão de algumas peculiaridades minhas hoje. Então, como nós havíamos combinado, eu vou deixar essa aula gravada para vocês. E aí vocês, qualquer coisa, né, podem tirar as dúvidas comigo aqui pelo Teams mesmo, ou pelo WhatsApp, que todo mundo aqui tem meu número, né? Então vocês podem entrar em contato comigo por WhatsApp, tirar as dúvidas de vocês conforme a gente for avançando aqui na aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre avaliação de sistemas e avaliação institucional, certo? Esse é o 7º capítulo da nossa apostila. E acho que vamos finalizar mesmo no capítulo 7º a nossa ementa, né? Deixa eu só confirmar aqui, porque nós temos algumas questões aqui relacionadas ao capítulo 8º, né, que possivelmente eu posso estar gravando para vocês, que eu acho que é possível, mas outras que eu vou estar estudando com mais calma aqui, porque são números, né? São dados aqui que, em razão do tempo, né, dessa apostila, talvez não sejam tão úteis, mas eu vou estudar essa possibilidade e aí eu deixo gravado para vocês também, certo? Pois vamos lá. Então, aula de hoje, capítulo 7º da apostila. Estamos muito próximos aqui de finalizar a nossa ementa, graças a Deus. Então, vamos lá. Então, Freitas e outros autores reconhecem, né, a importância da avaliação em larga escala quando ela é conduzida por uma metodologia que é adequada e que traz informações sobre o desempenho dos alunos. Também quando traz as condições de trabalho dos professores e também do funcionamento das escolas de uma rede. E acaba citando como exemplo também o SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. E o objetivo do SAEB é traçar algumas séries históricas do desempenho dos sistemas e também possibilitar a verificação de tendências ao longo do tempo, justamente com o objetivo de reorientar as políticas públicas. Então, Freitas também explica que no Brasil predominam as avaliações no nível da federação e dos estados, mas alerta que existe uma ilusão de que avaliações de larga escala possam também avaliar a escola e os professores. Então, o Freitas ele defende que avaliações de rede de ensino elas teriam mais eficazes se planejadas e conduzidas no nível dos municípios pelos conselhos municipais de educação. A unidade deve ser o município, não a federação ou o estado. Não impede esses últimos, né, federação ou estado, de conduzirem as suas avaliações de escala, mas não com o propósito de avaliar uma escola ou de avaliar as suas salas de aula. Então, os conselhos deveriam regular os processos de avaliação das redes de educação básica, estruturando uma política de avaliação global para o município. Então, o Freitas ele justifica, dessa forma, a construção da matriz de avaliação ela pode ser feita a partir da realidade das salas de aula, para verificar o que os professores realmente ensinam e a eficácia desse método. E a partir desses procedimentos, ele também considera que os resultados das avaliações de rede serão mais úteis ao corpo docente, já que a elaboração deles aconteceu em um processo que foi negociado e legitimado pela prática dentro da sala de aula, certo? Freitas também descreve que depois de concluída essa primeira etapa, né, a fase seguinte, ela vai ser a elaboração de testes para os alunos com base na matriz de referência preparada pelos professores e pelos especialistas da rede. Então, ele sugere a utilização da TRI, Teoria de Resposta ao Item, né, que é utilizada, inclusive, no Enem, se eu não me engano, né? Justamente pela possibilidade que apresenta na elaboração de escalas de desenvolvimento dos alunos. E ele explica que essa técnica permite o mapeamento da turma, mostrando para o professor o nível de desempenho de seus alunos por grau de dificuldade ao longo dessa escola. E também, segundo o autor, essa informação possibilita
para o professor avaliar o seu trabalho em alguma sala de aula, como também essa informação pode ser utilizada pelo professor do ano seguinte para direcionar o seu plano de ação. Então, aqui, aspectos políticos implicados na avaliação externa das escolas, né? Segundo Freitas, o Freitas já vai ser mencionado o tempo todo aqui, né? Então, segundo Freitas, a regulação ela é inerente, né? Ou seja, ela é ligada a toda a política pública. Se nós formos, claro, levar em consideração o sentido genérico da palavra. Só que Freitas ressalta que o termo regulação ele foi arquitetado, né, nos berços das políticas públicas neoliberais. Então, passou-se a incorporar um discurso para denotar uma mudança na ação do Estado com a função de avaliador sem intervir no mercado, e que isso é considerado um risco, já que a lei do mercado ela é regulada por interesses específicos das empresas em aumentar o seu capital e não pelo interesse público e social. Então, Santos lembra que nós devemos estar atentos para não sermos convencidos da bondade dos processos de globalização, que pregam a morte do Estado para justificar a aceleração do desenvolvimento econômico das nações de terceiro mundo. Então, a sua visão, que ocorre de fato, é que o Estado se fortalece somente para atender os interesses das grandes redes de empresas nacionais e internacionais, em detrimento do cuidado com as populações que vêm enfrentando cada vez mais dificuldades de subsistência. Então, o autor explica que as políticas regulatórias elas desejam transferir o poder de regulação do Estado para o mercado por meio da privatização de áreas estratégicas do serviço público. E ele alerta também que com a privatização desses serviços, o Estado ele acaba transferindo o seu controle para organismos de regulação do mercado. E aí, com a privatização, o governo ele acaba perdendo progressivamente, ele vai perdendo aos poucos, a sua capacidade de intervenção nesses serviços, né? Que passam a ser afetados somente pelas leis de mercado. E aí, nesse sentido, Freitas reafirma que não se pode discutir o conceito de regulação de forma abstrata, mas que é preciso relacionar esse conceito ao tipo de política pública que é implementada. Senão a gente corre o risco de analisar essa regulação de forma superficial, sem entender aquilo que ela de fato nos traz por meio do seu conteúdo. E aí nós vamos avançar um pouquinho, né, já que a gente entende esse sentido de de regulação e de políticas neoliberais, né? Então, Freitas ele também relembra que as políticas neoliberais elas sempre foram acusadas, e com razão, de serem implementadas com autoritarismo, ou seja, de forma unilateral, um decidindo para os outros, né? Muito diferente, muito diferente das políticas progressistas, que são identificadas pelo seu formato de gestão democrática e participativa. Então, devido a essa conquista, mesmo que ainda pouco abrangente, né, é que o autor dirige as suas reflexões para a questão das conquistas alcançadas por essas políticas participativas e democráticas, né, tanto na qualidade dos serviços educacionais que são prestados aos alunos, como também na organização dos trabalhos da educação, dos trabalhadores, né, da educação. E aqui na apostila de vocês tem algumas informações, né, alguns dados, né, que foram feitos sob pesquisa, inclusive do próprio Freitas, segundo o que ele aponta aqui, foi uma pesquisa feita em 34 escolas, e trazem aqui, essa pesquisa traz aqui algumas informações a respeito de recursos pedagógicos, de professores, né, com relação às aulas e tudo mais. Então, tem bastante conteúdo aqui, eu quero que vocês, se possível, né, deem uma olhadinha aqui no conteúdo que é trazido aqui nesse subcapítulo, né, nesse subtítulo, melhor dizendo,
da apostila de vocês, porque ele é trazido apenas a título exemplificativo, né? Então, a gente não vai mencionar ele aqui na nossa aula, certo? Então, avaliação do aluno quanto ao trabalho do professor. Eu fiz questão de colar essa imagem aqui porque, apesar de não estar tão legível para vocês, acredito eu não sei como é que vai ficar na gravação, mas esse subtítulo ele gira em torno dessa pesquisa aqui. Só um momento. Pois bem, avaliação institucional e de sala de aula. Ou será que eu pulei alguma coisa aqui? Só um momento que eu acho que eu me perdi. Não, é avaliação do aluno em relação ao trabalho do professor. Então vamos lá. Com relação à elaboração da avaliação dos alunos em relação ao trabalho do professor, né? A Paiva, né, ela ressalta o seguinte: o instrumento utilizado nessa avaliação foi apresentado aos professores em reunião de HTPC, na verdade, né, 2 meses antes da sua realização, com o objetivo de aprimorar as questões com a contribuição do grupo e, ao mesmo tempo, informá-los sobre os pontos em que seriam avaliados. Então, houve uma boa receptividade do grupo, principalmente em relação ao fato de terem a oportunidade de opinar sobre o formato das questões, e passou por algumas modificações para facilitar a compreensão dos alunos, justamente a partir das considerações dos professores. Então, o objetivo dessa avaliação foi informar os próprios professores e a equipe gestora sobre o ponto de vista do aluno em relação ao desenvolvimento da aula, como contribuição para a formação em serviço e o aprimoramento da prática de ensino. Então, vai caber aí ao professor confrontar o seu autoconceito em relação à atuação em sala de aula com a percepção do aluno das diversas turmas que ele tem. Então, a forma como foi conduzida, como foi formulada essa avaliação, a luz remete ao que a gente havia mencionado antes sobre o pensamento de Freitas, né? As mudanças que precisam acontecer dentro dos espaços institucionais que precisam de alguma forma de regulação no sentido amplo. Então, Freitas ele também acrescenta que, se não houver uma crença nessa possibilidade de luta institucional para melhorar o sistema, nada mais precisava ser feito, né? E aí precisaria de outras estratégias, né? Então, esse modelo de avaliação que é apresentado por Paiva, ele favorece, desculpa, uma forma de regulação interna a partir da percepção dos problemas e também da busca de soluções para esses e por meio também da coleta de informações em várias fontes, né? Então, nós temos aqui, da área de exatas, então, temos algumas perguntas, né? Então, essas aqui foram perguntas que foram feitas aos alunos numa pesquisa e tem alguns exemplos, né? Então, aqui, domina o conteúdo que ensina, dá explicações claras, suas aulas são interessantes, leva o aluno a fazer perguntas e tirar dúvidas, acredito que seja isso, né? Dá aulas com entusiasmo, é pontual, fala sobre a importância da matéria que está lecionando, faz uso de diferentes instrumentos, é justo na atribuição de notas, enfim, né? E aí os alunos vão respondendo se eles concordam com isso ou não, né? Certamente vocês já devem ter respondido algumas dessas questões, né? Algum momento da vida de vocês para algum serviço, alguma coisa que vocês compraram, algum serviço que vocês contrataram, certamente vocês já devem ter respondido esse tipo de pesquisa, que você marca se você concorda, se você é indiferente ou se você discorda, né? Então, houve essa pesquisa e esse é um dos modelos, né? Olha, é um modelo que aponta, né, como que o aluno enxerga o professor. E aí, nesse momento, é que entra a autocrítica desse profissional, né, desse docente, para que ele consiga entender em que pontos ele pode estar melhorando, justamente
com base naquilo que o aluno tem como visão dele, né? Porque muitas vezes a gente acaba caindo um pouco no comodismo de achar que nós fazemos tudo certo e que o aluno não tem nada a dizer. E quando a gente percebe a opinião do próprio aluno e como o aluno enxerga esse professor, a gente percebe que às vezes tem alguns pontos que merecem atenção, que merecem melhoria da nossa parte, né? Então, esse, por exemplo, é um modelo de pesquisa que foi adaptado uh, para que as crianças, para que os alunos pudessem responder a respeito de como elas enxergam o professor em sala de aula, né? Então, esse é um modelo que, de forma muito justa, ele pode ser adotado em sala de aula, certo? Bem, por hoje, como esse capítulo ele é muito grande na apostila, mas porque ele traz muito conteúdo de pesquisas, de exemplos, de números que não, assim, a meu entendimento pedagógico, não vão agregar para a gente, né? Então, eu vou deixar essas minúcias, né, para que vocês vejam com calma na apostila depois, tá? Nos tempos livres de vocês, quando existirem. E a gente para a nossa aula por aqui. Antes de encerrar, eu queria mencionar com vocês uma coisa muito importante, né, que é a questão da rematrícula, certo? A Unip ela já abriu, né, o período de rematrículas, certo? Então, eu sei que a gente está numa realidade muito delicada e que muitas pessoas realmente já pararam de estudar por conta da pandemia, seja porque gosta de aula presencial, seja porque não consegue ter acesso adequado ao aplicativo, seja porque não gosta dessas aulas assim online, não gosta de ensino EAD, ou porque está passando por alguma dificuldade financeira, ou porque está com alguma realidade muito pessoal, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente está muito mais perto do que longe de acabar com essa realidade de pandemia, né? A gente já esteve muito longe, já tivemos momentos de realmente não acreditar nisso, mas eu tenho certeza que a gente está muito mais próximo, muito mais perto do que longe de resolver essa situação e tão logo poder retornar à nossa vida normal, né? A bem dizer. Então, o que eu queria era que vocês tivessem uma atenção, esse prazo já está reaberto, então, professor, mas estou com dificuldade financeira, né? Ou então, eu fiz um acordo e não paguei esse acordo. Eu já fiz um acordo, mas não paguei. Gente, alguém está oferecendo para você a possibilidade de fazer um acordo sobre o acordo, né? Tem condições especiais aí para a galera que está com dificuldade, para quem não está com tanta grana no bolso, sei que no momento está complicado, então eu super compreendo isso, e a faculdade também, então por isso que ela está facilitando, né, essa questão da rematrícula e do pagamento das mensalidades, que possivelmente podem estar em atraso. Não desistam dos estudos de vocês, né, eu sei que vocês já estão bem próximos aí de formar, então, para quem ainda precisa resolver disciplina, ou que porventura não esteja no seu último semestre, peço aí que vocês se atentem, podem entrar já no site, na área do aluno, para fazer rematrícula, ou procure a secretaria, né? A secretaria tem os seus números de WhatsApp, que aí eu posso deixar para vocês aqui depois, né? Para vocês entrarem em contato e tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? Inclusive, eu também estou à disposição naquilo que eu puder ajudar, senão eu direciono para a secretaria, porque eu não tenho todas as informações, mas o que eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar vocês. E também, né, sobre a aula de hoje, se ficou alguma dúvida, né, com relação ao que foi gravado, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, meu WhatsApp está à disposição, podem mandar mensagem, que aí assim que eu tiver um tempinho livre, eu sento com vocês e a gente conversa junto para tirar todas as dúvidas de vocês com relação a essa aula, tá bom? Então, quero agradecer aqui a quem assistiu até o final. Uh, Tenho certeza que vocês estarão bem preparados. Na próxima semana a gente já vai fazer prova. Desculpa, na próxima semana a gente já vai trabalhar em cima da revisão final, né, para nos preparar para a prova. Então, fiquem tranquilos, a revisão também acredito que vai ser nesse mesmo método. Vou deixar ela gravada para vocês. Mas aí qualquer coisa, se houver alguma mudança ou algo que impacte demais, eu vou entrar em contato com vocês, com o meu representante, e a gente vai trocando ideias e vendo o que é melhor para todo mundo, tá bom? Então, obrigado a quem assistiu até aqui. Mais dúvidas?
Estou no meu WhatsApp, aqui no Teams também, para vocês mandarem mensagens, tirarem dúvidas, enfim, colocarem algumas questões. E uma boa noite a todos. A gente se vê na próxima semana, já na revisão geral da disciplina.